Eu tive a oportunidade de conhecer esse grande escritor, pesquisador, um senhor assim que tem uma carga cultural gigantesca, incrível, e é um grande biógrafo de Winston Churchill. E ele tem um lançamento muito especial que ele vai fazer aqui no Show da Manhã, diretamente para a nossa audiência, para vocês. A gente vai fazer algumas perguntas aqui, entrevistar o nosso querido Ricardo Sonderman. Bom dia, Ricardo, tudo bem, senhor? Bom dia, Marco. Pô, o senhor, tu pegou pesado, hein? Eu Eu sei que tenho, é educado, mas tenho que senhor fingir alguma polidez. tudo bem. Marco, bom dia, obrigado pelo convite. Carol, Felipe, Fred, prazer estar aqui com vocês. E também foi um prazer te conhecer lá, Marco, em Joinville, naquele evento da liberdade, né? Então, a Eu, defesa da liberdade é constante, né? eu queria demais, assim, e eu acho que a gente precisa de histórias inspiradoras, porque a gente precisa de esperança sempre. Churchill, para mim, é a representação da esperança nos piores momentos. E o Churchill é mais do que isso. Estava todo mundo falando, pega leve, não faz, não vai, vira, vamos falar com o ditador. É a mesma coisa que estão falando agora sobre o Supremo, sobre até narcotraficante, narcoterrorismo e narcocultura. Então troca uma ideia com os caras. Assim, é uma coisa de maluco que a gente está vendo. Né? Com terrorista, com ditador, você não negocia, bicho. E o Churchill, para mim, essa foi a grande lição que o cara deu no século XX. E você, como biógrafo do Churchill, queria saber, esse novo livro, esse novo lançamento, ele é importante hoje, por quê? Legal. Esse é um segundo livro que eu estou escrevendo. O primeiro livro foi sobre análise de discursos do Churchill. E esse aqui é um livro onde eu entrevistei 34 pessoas, políticos, jornalistas, filósofos, gente no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Brasil eu entrevistei o Dr. Ives Gandra Martins, o Luiz Felipe Pondé, o Bruno Garchagen, o Fernando Schiller, o Eli Beltrão, que eu sei que teve ontem aqui com vocês, o Romeu Zema, o Roberto Mota, Alexandre Garcia, é, e o Marcel Van Hatten e o Dr. Jorge, entre outros. E nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu entrevistei o Lord Roberts, que é hoje o maior biógrafo, esse sim, o biógrafo de Churchill, e entrevistei também Boris Johnson, entrevistei o neto de Churchill, Lord Sons, o bisneto, Randolph Churchill, vários diretores de museus, ou seja, foi uma coletânea muito interessante, cada um contando aspectos diferentes da vida do Churchill, e óbvio, sempre tendo ele como centro das atenções no sentido de resiliência, ser objetivo e aquilo, né? A eterna vigilância e a luta pela liberdade. Porque sem liberdade não há vida, certo? Sem liberdade não há vida. E eu queria aproveitar e jogar para Carol fazer uma pergunta para o nosso querido Ricardo Sonderman. Ricardo, acho que Churchill é um exemplo de resistência ali, né? Quando estava tudo indicando que ia ruir ali, ele manteve. Assim, que mensagem você acha, que conexão que você acha que faz toda a história ali do Churchill com o momento que a gente está vivendo no Brasil, que está todo mundo já querendo arrumar a mala e ir embora daqui? Um dos entrevistados, acho que foi o Tim Raleigh, que é o diretor do museu da Churchill em Fulton, Missouri, onde ele fez o discurso da Cortina de Ferro, né? Ele justamente comenta como a gente, se houvesse naquela época casas de aposta, as apostas pela vitória do Churchill seriam abaixo de 5%. E eu acho que a lição é essa, a lição é persistência. O Marcel Van Hatten tem uma frase muito bonita que ele diz: eu não quero mudar do Brasil, eu quero mudar o Brasil, né? Eu não quero sair do Brasil, eu quero que o Brasil melhore. E eu acho que essa é a lição de esperança. A gente tem um objetivo, né, de ter uma vida melhor. E olha, a gente tem muito mais dificuldades do que facilidades, e a gente comete muitos erros. E a diferença justamente é que a gente pode aprender dos erros. E Churchill é uma lição nesse sentido. Se a gente fizer uma análise de erros e acertos, Churchill errou muito mais, e errou grande, né? Tanto que passou 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial nos seus anos de ostracismo. Que foi uma pergunta que eu fiz para o Boris Johnson, né? Porque Boris Johnson também errou bastante, e eu perguntei se ele não estava vivendo os seus anos de ostracismo, né? Se ele retornaria. Ele agradeceu, foi simpático, e quem sabe, né? Mas eu acho isso, eu acho que a lição, Carol, é justamente
resiliência, a gente tem que perseverar, a gente tem que ter objetivos claros. Não significa ter 20 objetivos, a gente tem que ter poucos objetivos grandes e persistir neles. Excelente. Deixa eu jogar para o nosso Pedri. Perdão, Pedri está mutado. Vamos desmutar o Pedri. Bom dia, Ricardo. Prazer falar contigo, meu conterrâneo. Ricardo, um cara que eu respeito muito. Ricardo, você falou uma coisa que é importante, é a questão da liberdade, né? E a gente tem vivido nos últimos anos, sobretudo, um avanço sistemático em cima das nossas liberdades, né? Parece que, sobretudo, os jovens, por exemplo, eles estão vindo já praticamente desensibilizados. Eu tenho falado essa palavra já bastante hoje, né? Mas, de novo, desensibilizados em relação à importância das nossas liberdades. Esses dias eu estava pensando, né? A quantidade de pessoas que morreram, por exemplo, na Segunda Guerra, que era uma guerra por valores, né? E isso eu acho que se traduz muito no próprio Churchill, né? Ou seja, o que a gente pode tirar em relação a esse legado do Churchill, né? O que esses valores que o Churchill sempre lutou podem vir a ser aprendidos por essa geração, sobretudo essa geração mais nova, que eu tenho sentido que estão vindo praticamente dessensibilizados em relação à liberdade. É verdade, é verdade. O Larry Arnn, presidente da Hillsdale College, ele comentou no livro, né, que a gente deve a nossa liberdade e a gente deve respeitar esses milhões de mortos que lutaram na Primeira, na Segunda Guerra Mundial para justamente a gente ter as liberdades que a gente tem hoje e que a geração mais jovem tem isso como se fosse, né, a expressão em inglês é granted, né, tiveram de graça isso, né, não sabem o custo que foi isso. E se a gente observa em termos históricos, esta liberdade que permite a criatividade, que permite o desenvolvimento econômico, é algo muito recente na nossa história como seres humanos. É algo de 150, 200 anos, né? Adam Smith, é uma coisa muito recente, né? O Bruno Garchagen fez uma frase que eu achei muito interessante, que ele coloca: nós somos apenas os fiéis depositários da história humana. Nós não podemos inverter ou subverter a história. Nós temos que ler a história e aprender dela dentro do contexto histórico, né? E o André Azevedo Alves, que é um professor, pensador e escritor português, que eu entrevistei também, ele comenta que todo o movimento woke, né? Na verdade, ele começa nos anos 60, quando há uma necessidade de culpar, né, a sociedade ocidental pelos problemas. E isso começa nos anos 60 e depois vai se desenvolvendo. E os jovens de hoje, educados por esses professores lá dos anos 60, eles não compreendem, né, e eles negam o valor do Ocidente. Se eles negam o valor do Ocidente, o que eles defendem? Porque o woke prega a destruição, mas não coloca nenhum modelo que substitua o que está aqui. Então, a simples destruição, se você não acredita em você, por que lutar? Por que defender? Então, essa é a dúvida que ele coloca da cliente. Nós temos uma geração que não compreende tudo que foi feito em nome deles e para eles. E eles têm isso como algo de graça e acham que é ruim. Esse é um problema muito grave, Pedro. Perfeito. Eu tô adorando ouvir aqui. Eu tenho também uma questão que eu quero jogar para o Sondermann depois do nosso galã. E eu vou te falar uma coisa, viu, Sondermann? Aqui, o futuro do Brasil passa pelo Rio Grande do Sul, deputados federais que estão aqui, o nosso querido Pedro, comunicador federal, Fred, comunicador federal de Goiânia, Goiás, e a Carol Esponza, tudo comunicador federal. Rio de Janeiro. Mas tem gente muito boa em Minas Gerais, hein? Não pode esquecer de Minas Gerais. Minas Gerais só tem a direita maloqueira, que está fincando os pés em Minas Gerais. Bom, eu entrevistei o governador Zema, que foi uma boa conversa também. É um cara brilhante. Zema está em Patinga hoje, mais tarde. Vamos ver se a gente dá uma cruzada com o Zema aí, dá uma piscadinha. E aí, Zema, tudo bem? Ô, Fred, quero te ouvir sobre o Sondermann, sobre o livro do Churchill. O que você acha?
Vamos lá. Olha que interessante, tanto que a gente está conectado, né? Justamente sobre comunicação. A gente sabe que primeiramente, bom dia, Ricardo. Bom dia. Obrigado por participar aqui com a gente. A gente sabe que o Churchill, talvez até antes da política, foi um grande comunicador, né? A gente sabe que escreveu discursos inspiradores, sabia sintetizar muito bem a situação. E você que foi um grande estudioso dele, a gente sabe que até hoje as frases são repetidas a exaustão, algumas até erroneamente são atribuídas a ele. Eu gostaria de saber se você tem alguma frase, uma ou duas favoritas, ou alguma linha de pensamento dele que te encantou e que você carrega aí como exemplo para a vida. Você compartilhar com a gente. Muita coisa. Você sabe que, Fred, que tem... no livro eu tive algumas tristezas, tá? Porque algumas das frases que eu tinha como clássicas do Churchill não são dele. Então chegou uma hora que eu até brinquei, gente, vamos parar de criar, de destruir meus sonhos, pelo amor de Deus, né? Mas, por exemplo, aquela história que uma mulher diz para ele, que teria sido Lady Astor, que se você é um homem impossível, se fosse meu marido, eu colocaria veneno no seu café, e ele teria respondido, se você fosse minha esposa, eu tomaria. Não é verdade, não é verdade, tá? O Lord Robert disse que isso nunca foi dito. Tem uma outra história maravilhosa que Bernard Shaw lança a peça Pigmalião e manda um telegrama para o Churchill e diz, abertura Pigmalião, traga um amigo se tiver. Aí o Churchill responde no telegrama, obrigado, irei segunda noite se houver. E aí essa história para mim é maravilhosa. E aí comentaram que não é verdade. E aí o Larry Arnn, aliás, o David Freeman, que é o editor da Finest Hour, comentou que é o seguinte, num determinado momento, mandaram uma mensagem para o Bernard Shaw perguntando, essa história é verdade? E o Bernard Shaw disse, não, é mentira. E aí esse mesmo jornalista mandou a pergunta para o Churchill, e um dos assessores do Churchill respondeu, sim, é verdade. Mas a gente não teve a resposta do Churchill. Então ficou no campo da lenda. Mas é uma lenda maravilhosa, né? Agora, se eu pudesse resumir uma frase, é o discurso que ele faz em Harrow School, onde ele diz jamais ceder, jamais ceder, jamais ceder ao aparentemente poder devastador do inimigo. E eu acho que esta é uma lição, esta é uma frase que a gente tem que lembrar todo dia de manhã quando acordar, jamais desistir perante o aparentemente poder devastador do inimigo. E temos muitos. A verdade vence, gente. A verdade vencerá. Vai levar tempo. Mas o maravilhoso de tudo isso é que entrar nessa guerra, entrar nessa briga, se você está realmente querendo chegar na verdade, você está querendo chegar perto de Deus, né? E a gente... É um trabalho espiritual. A gente acaba passando por um trabalho espiritual. Quem repete, quem reza todo dia, quem ora todo dia, no fundo vai repetir isso. Eu preciso corrigir o que eu errei, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados e preciso melhorar. E nesse processo de autoaperfeiçoamento é que você vê, tipo, para mim, é a conexão perfeita. Isso que você falou, Ricardo, entre a pessoa que ora todo dia e quem chega no topo do mundo em termos de decisões e influência na humanidade, e o cara expressa isso com palavras e na hora certa. Tudo tá certo ali, o contexto tá... Você falou dos erros, né? Sempre a gente vai errar mais do que acertar, mas a gente vai ser lembrado também pelos nossos acertos, principalmente se forem acertos que mudaram o curso da humanidade. E eu queria te fazer uma pergunta derradeira nesse sentido. O Brasil, eu estou percebendo o seguinte, existe uma cultura muito autoritária no país. As pessoas transigem com o abusador, transigem com pessoas que hoje querem limitar discurso, censurar, né, obliterar a liberdade de expressão. E eu olho para o lado e todo mundo, eu já conversei 1 milhão de vezes com o Adriles isso, e com todo mundo aqui, a Carol, o Pedrinho, o Fred, eu olho para o lado e falo, cara, Churchill não fazia cálculo político na Segunda Guerra o tempo todo, algum cálculo político, todo político vai fazer sempre, mas quando é uma questão de vida ou morte, você percebe o investimento do cara naquilo.
E eu não vejo isso em muitas pseudo-lideranças, governadores de estado e tal. Eu não vejo isso em muita gente da classe política quando o problema se apresenta. As pessoas mentem a respeito do real problema. Eu acho que isso, e agora eu vou fechar a conexão da pergunta, porque, enfim, prolixo demais. Pergunta, palestra. Eu imagino que deve ser muito interessante ser um biógrafo do Churchill, porque inventam mentiras dele o tempo todo para perturbar a história, para manipular a opinião das pessoas e o que elas sentem a respeito do Churchill. Eu queria saber o teu papel nisso. Você realmente acompanha e refuta essas mentiras? Porque para cada mentira que a gente refuta, a gente sempre gasta mais tempo, mais energia e os caras não param de mentir. Eles são bons nisso. A pergunta é ótima, eu vou por partes aqui. O Churchill tinha uma frase que enquanto a verdade veste as meias, a mentira deu 2 voltas na Terra. É assim, não adianta. E a verdade, ela é um processo educativo. A mentira é um processo destrutivo, certo? Então, o cálculo do Churchill não era um cálculo político, era um cálculo geopolítico. Ele estava preocupado em salvar o Ocidente, ele estava preocupado em salvar o Império Britânico, que ele não conseguiu salvar, e ele estava preocupado nos desdobramentos pós-guerra. Primeiro salvar o Ocidente, salvar a Inglaterra, o Reino Unido, e depois e depois preparar o mundo para o pós-guerra. Porque Churchill lutou contra todos os ismos: o fascismo, o nazismo, o totalitarismo e o comunismo. Churchill odiava o comunismo tanto quanto o nazismo. O problema era uma questão de ordem, né? O nazismo tinha um aspecto antissemita. Churchill era um filosemita, um admirador de Israel, Israel não existia, digo, um admirador dos judeus. Ele se elegia em bairros, em regiões com uma população judia grande no Reino Unido, e ele foi um dos divulgadores da Declaração Balfour, que veio a ser a existência do Estado de Israel. E ele não tinha medo de ir contra o senso social, ele ia em direção ao bom senso, né? Então, as pessoas têm um senso em sociedade de que algo deve ser feito. Vamos lá, o woke, né? É um senso social, mas ele não é de bom senso, certo? Então, e ele não tinha medo de ir contra a corrente. Ele não tinha medo de ir contra as opiniões dos outros. Tanto que ele quando estava no Partido Conservador, acaba indo contra as políticas do conservador, muda para o liberal e depois muda do liberal de volta para os conservadores. Ele era um homem polêmico, porque ele entendia que a polêmica, a discussão, ela é importante para melhorar as ideias, né? Ele tinha, por exemplo, o Lord Beaverbrook, que fazia parte do seu gabinete, que era amigo dele de infância, tinha posições muito contrárias a ele. E eles brigavam um monte. E num determinado momento, o Lord Eden disse para ele: cara, por que tu não demite eles? Vocês estão sempre brigando. Eu digo: não, eu preciso ter alguém que pense radicalmente diferente de mim para que eu possa tomar as melhores decisões. Então é importante a discussão, é importante ter o contexto. Óbvio, discussões inteligentes, discussões de ideias, né? Só para concluir, a Eleanor Roosevelt tinha uma frase maravilhosa que homens brilhantes discutem ideias, homens bons discutem fatos, pessoas medíocres discutem pessoas. Então a gente sempre tem que discutir as ideias, né? Eu acho que é aí que a gente constrói a sociedade. Fenomenal, adorei isso daí. Vou usar. Posso usar? Vou usar. Não é minha, é Eleanor Roosevelt, tá? Vou usar em Caratinga. Já vou chegar em Caratinga repetindo isso. A galera vai falar: nossa! Mas como é que é? Eu não sou um cara muito inteligente. Sim? Desculpe, tá. Eu não sou uma pessoa muito inteligente, mas como eu ando com pessoas inteligentes, eu acabo parecendo ser uma, né? Eu estou aqui conversando com vários ídolos meus aqui. Eu sou sempre a pessoa mais burra da sala, graças a Deus. E que continue assim, graças a Deus. Sondermann, deixa eu te agradecer. O livro, onde encontramos o livro, onde ele está lançado? Está no fielddiary.com, na livraria, será? Vamos descobrir, deixa eu ver aqui. Não, ainda não, está em pré-venda. Está em pré-venda. O livro ficou muito bom.
ficou grande, tem 585 páginas, tá? Ele está indo para a gráfica as we speak, né, essa semana. Ele está em pré-venda na LVM, na Amazon e acho que também na livraria do Bruno Garchagin, né? Ele vai ser entregue aí em torno do dia 20 de dezembro, né? Então é uma boa compra de Natal. Tem desconto de pré-lançamento, de pré-venda, o que é bom, né? Então já pode ir para as férias com uma boa literatura. E foi um livro muito gostoso de fazer, porque eu conversei com essas pessoas maravilhosas e quando eu terminava as conversas, às vezes minha esposa dizia assim, e aí como foi? Eu disse, me dá uns minutos aí, porque eu não... Porque era um banho de, né? Por exemplo, o Dr. Ives Ganda Martins, o Alexandre Garcia, o Pondé, o Pondé foi maravilhoso. Ou seja, todos, o Schiller, cada um deles colocando pontos importantes. O Hélio, que é um frasista maravilhoso, né? E o Hélio é o meu editor, né? Ele é o dono da LVM. Construímos juntos aí o título e a capa. Então foi uma história bem interessante, né? Esse livro surge, na verdade, de uma sugestão da minha esposa, que me viu naquele... sabe quando a gente tem que escrever e fica enrolando, né? Tergiversando, coisa assim. E ela disse, olha, ela me mostrou um livro, ela é artista, e ela me mostrou um livro de entrevistas de um artista com muitos artistas. E aí os papos iam para tudo que é lado. E ela disse, tu conhece tanta gente, por que não conversa com as pessoas sobre Churchill? E aí então surgiu esse livro. Vai ter um tomo 2, viu? Porque já tem uma lista grande de pessoas aí que eu vou ter que chamar aí, né, Marco, para conversar um pouco sobre Churchill. As conversas começam em Churchill, tá? Mas elas vão para o campo da ética, da liderança, do bom senso, da educação, ou seja, conversa com o Dr. Jorge Rampeter. E eu vou falar uma coisa, Sonderman, essa é a real homenagem que você pode prestar a alguém. Como essa pessoa impactou a vida de todo mundo que está conversando com você sobre ela, quer dizer, você está realmente homenageando ele com isso, e é o que a gente tem que fazer, manter a memória viva de um cara que teve coragem no momento mais difícil, mais escuro.